Boa noite Brasil, chegamos para o nosso segundo dia e glória a Deus por isso. Deixa eu dar uns minutinhos, esperar você entrar, se acomodar, se assentar à mesa. As meninas do Meet já estão aqui, prontinhas, entrando e chegando cada vez mais e glória a Deus por isso. Se sintam à vontade, trouxeram a sua água, o seu caderninho. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso caderninho, um pouquinho sobre o poder de você anotar, de você registrar esse momento, em nome de Jesus. Vão se achegando, sintam-se à vontade, preparados para o segundo dia. Me conta também como é que foi o primeiro, né? Depois de uma mudança, né, de planos, né, depois de uma expectativa de ser uma coisa e depois a expectativa ser totalmente, né, mudada a direção e a gente se preparar para algo muito mais profundo do que nós imaginávamos, né? Foi difícil o seu primeiro dia? Conta para mim, irmã, foi difícil. Tá sendo penoso porque é igual nós falamos ontem, né? O deixar de comer, deixar de beber alguma coisa é muito simples, né? Simples entre aspas, claro, né? Mas eu acredito que é mais fácil do que você tirar um mau comportamento, né? Que é o jejum que nós estamos fazendo. O jejum do mau comportamento, que esse mau comportamento nunca mais faça parte da nossa vida, né? Que essa coisa ruim, esse, sei lá como é que eu posso falar, acho que não é nem caráter, eu acho que é esse comportamento mesmo ruim, feio, que muitas vezes nós temos e aquilo a gente sabe que é feio e às vezes a gente não consegue controlar. E aí quando você faz de novo, você se constrange porque você fala, poxa, fiz de novo. E olha, eu não sei você, quando você começa um jejum, parece que tudo começa a contribuir para você fazer aquilo, né? Hoje mesmo eu peguei a casinha da minha passarinha aqui, da Luna, e fui levar para ela tomar sol, né? Fui levar ela para ela se aquecer um pouquinho. De repente, no que eu levantei a gaiola, eu trombei com a cadeira, não sei nem o que a cadeira estava fazendo naquele lugar. Enrosquei, travei o meu dedo dentro da gaiola, não sei como é que eu consegui fazer aquela proeza. O dedo ficou preso lá dentro da gaiola. Nossa, mas me doeu tanto. E na hora eu falei assim, logo cedo, você já está tentando? Aí a minha filha já veio correndo, já me ajudou. E ela falou assim, o que foi, mamãe? Eu falei, nada, filha, tá tudo bem. Doeu, claro, né? Doeu muito, o dedo ficou preso lá dentro. Mas ali você já começa a identificar, né? Que já são as setas ali para justamente, né? Para você receber um grande livramento de acidente com a família. Glória a Deus, Regina. Louvado seja Deus. É sobre isso, amadas. Nós estamos em um tempo de cuidado de Deus, nós estamos em um tempo de renúncias das nossas vontades, então não é pequena, né? Não é pequeno passo que nós estamos dando, é um grande passo, né? Talvez seja uma característica que você queira mudar em você, talvez seja um comportamento que você não queira mais dentro de você, aquilo que te perturba, aquilo que constrange o seu coração, aquilo que você fala, Senhor, eu não quero ser assim, eu não preciso ser assim, né? A Deia tá falando sim, tá sendo, perdi aqui, tá me surpreendendo, porque quando eu ia falar, lembrava e ficava quieta, tenho que permanecer na obediência, glória a Deus. A Fabi também tá falando, foi difícil sim, mas senti a presença de Deus comigo todo instante, glória a Deus. O Espírito Santo me guiando e me ajudando a permanecer firme no propósito. É sobre isso mesmo, Fabi. A nossa personalidade, é verdade, o nosso eu, as nossas crenças limitantes, mas em Cristo a gente pode sim ser mudado.
olha para você ver, a Fabi falou algo que foi muito, muito profundo mesmo, porque quando você vivencia algo, é automático, né? O Espírito Santo de Deus ali te moldar. É a mesma coisa quando você está em jejum. Você fala assim, nossa, do nada eu lembrei que eu não podia comer. Do nada? Do nada não, de Deus. Veio direto do trono, veio direto do Senhor. Ele te fez lembrar. Ele me fez lembrar na hora que eu machuquei aqui o dedo pela manhã. E naquela hora eu falei, não, é sobre isso, é sobre eu agradecer por não ter sido coisa pior, porque era para eu ter caído e caído em cima da gaiola. Mas foi assim algo assim bizarro, assim algo estranho, né? Eu saí tropeçando, quase derrubei a bichinha ainda no chão, segurei. E eu acho que nisso que eu fui segurar ela, que eu enrosquei o dedo dentro da gaiola, machucou. Mas na mesma hora também, assim, você lembra, então, é você realmente se deixar ser guiada, ser guiado por Deus, né? E ainda que venham, né, as propostas, ainda que venham os banquetes, ainda que venham, né, as sugestões que o inimigo tenta colocar diante de nós, nós estamos ali guiadas pelo Espírito Santo de Deus e ele automaticamente ele fala, filha, lembra? Igual a irmã falou, fiz silêncio, né? Fiz silêncio naquele momento a gente guarda a boquinha, né? Eu não sei, não conheço todas pessoalmente, mas se você está aqui é porque Deus tem um plano, um propósito incrível para a tua vida, tá? E algumas coisas nós vamos alinhar hoje, algumas coisas nós vamos melhorar em nós para que seja através de nós em nome de Jesus. Meninas e meninos, ser corrigido por Deus muitas vezes pode doer, porque você está dando liberdade para Ele, você está dando para Ele o aval, né, dizendo, olha, eu estou sinalizando, né, eu estou levantando a minha bandeira dizendo, olha, é isso daqui que ainda me machuca, é isso daqui que quando eu faço, aquilo entra como uma condenação, aquilo fica martelando na minha cabeça, aquilo machuca o meu coração, e é isso aqui que eu estou sinalizando, Senhor. Só que quando você sinaliza para Deus, não é só Deus que vê, o inimigo que está à sua volta também vê. Então, por isso que muitas vezes vai vir, né, setas, vai vir dardos, né? Tem uma irmã que tá assim, Pacheco Borges, eu não sei o nome dela. Se quiser escrever, pode escrever, meu amor. Tá escrito assim, ó, tá doendo e dói. Mas vai ser uma dor que lá na frente você vai falar, uau, né? Doeu, né? Porque dói você ser moldado, ser quebrado dói, descer a casa do oleiro dói. Mas quando você vê um vaso, Gilmara, obrigada minha querida, Gilmara, dói mesmo, dói porque está mexendo muitas vezes com o nosso ego, com o nosso orgulho, está mexendo com aquilo que você carrega talvez desde criança, talvez um comportamento que você aprendeu assim, e quando não éramos convertidos, nós tínhamos um dito, né, que tem pessoas que acreditam nisso até hoje, que eu nasci desse jeito, eu vou morrer desse jeito, né? Pau que nasce torto nunca se endireita, né? Pessoa, ela nasceu daquele jeito, então ela tem que ser daquele jeito. Não, você nasceu daquele jeito, mas você serve um Deus que molda, você serve um Deus que trabalha, um Deus que quebra e faz de novo, um Deus que nos aperfeiçoa segundo a vontade dEle, um Deus que nos dá um coração segundo o coração dEle. Ser santificado dói, é verdade, pastora. Sabe por que dói? Porque a santificação é a separação, é quando você se separa, e a separação, ela é o quê? Ela é uma renúncia, você renunciar. Boa noite, Sabrina, seja bem-vinda, querida. Dói porque nós temos que renunciar à nossa carne, né? Dói porque muitas vezes tem pessoas que têm o hábito de sempre querer levar a razão. Eu tenho a razão de tudo, por mais que a pessoa tá ali errada, ela tá ali
dizendo, não, eu tô certa, não, eu não vou voltar atrás, eu não vou pedir perdão, eu não vou reconhecer que eu errei, posso até reconhecer para mim, mas para a pessoa que eu falei eu não vou. Isso se chama orgulho, e muitas vezes quebrar esse orgulho, passar por cima desse orgulho vai doer. A gente tem um exemplo de Naamã, né? Naamã, ele recebe uma direção do profeta, né? Do homem de Deus, e na hora ele é confrontado, né? Porque ele fala assim, poxa, eu achei que o camarada, né, que o profeta ali ia vir falar direto comigo, né? Primeiro que ele acha que o posicionamento que ele tem, né, traria para ele algum benefício, né? Poxa, né, eu sou alguém, mas não. O profeta manda recado, né? E ele fala, vai lá e fala para ele. Então ali já começa o orgulho, né? E segundo lugar, dão ordens, o profeta dá ordens para ele mergulhar em um rio ruim. Então assim, a questão não era o rio. A questão não era um rio ser bonito, ser limpinho, ser clarinho, né, ser cristalino. Não. A questão era a obediência. A questão era ele se submeter, né, quebrar aquele orgulho, né, obedecer a voz, nem que fosse daquele auxiliar. Mas Deus, ele já sabia, né, o que tinha prepotência, talvez, dentro do coração dele. Né, aquela prepotência de achar que o que ele era alguma coisa, eu sou. Não. E quando ele fala assim, poxa, mas eu vou mergulhar 7 vezes naquela podridão, não tinha uns rios melhores? Olha lá os outros rios, ele até cita os nomes, não me recordo agora, né? Ele cita os nomes dos rios bonitos que tinha ali, e aí os servos dele falam, Senhor, por que o Senhor não vai fazer isso? Ali está resumido a conversa, né? O que os auxiliares falam para ele. Mas os caras no meio do caminho devem ter falado, viu, o que custa o Senhor obedecer? O que custa você ficar caladinha um pouquinho? O que custa você ir lá e falar, olha, me perdoa, eu errei de novo. Cara, e talvez eu já tenha errado a vida inteira e te pedindo perdão, me perdoa de novo. Eu tô tentando ser melhor, né? Eu tô fazendo Abana e Farpar. Obrigado, minha querida. A Kátia e a Ana Paula colocou aqui pra mim. Obrigado, meninas. Né? Será que Abana e Farpar não seria, né, mais apropriado para mim? Olha quem eu sou, né? Como é que eu vou me submeter a isso? Olha, eu estou aqui com os meus liderados, né? Por que você não fez algo para me honrar, né? E não, era tempo dele honrar, era tempo dele se submeter, era tempo dele se humilhar e falar, não, eu vou me submeter a isso. E quando ele se submete, quando ele obedece, quando ele fala assim, poxa, né, tá todo mundo falando, então vamos lá, né? Quando ele obedece, ele recebe. Dói, e dói demais, porque você precisa vencer você mesma, você precisa vencer o seu eu. Cheguei, Brasil, a tia Lulu falando aqui, cheguei, glória a Deus, que bom, meu amor, seja bem-vinda. Então, o se separar, o estar no secreto, o estar em obediência, isso mesmo, estar disposto, né, a fazer o que for preciso, vai custar, né? É igual eu falei, quando eu pensei que seria um tipo de jejum e Deus mudou totalmente o rumo, eu havia falado para Deus, Senhor, eu não posso te dar algo que não me custe nada. Foi o que Davi fez. Eu não posso dar para o meu Senhor aquilo que não me custe. E talvez isso que você está fazendo está te custando muito. Está te custando ficar quieta. Está te custando pedir perdão. Tem algo aí dentro de você que está sendo custoso, né? Está sendo difícil. E isso porque foi só o primeiro dia. E hoje eu quero passar
um direcionamento para você sobre realmente secreto. Quando você for agora para o seu secreto, deixa tudo para trás. Pega só a sua agendinha e a sua Bíblia, sua caneta. Celular, deixa para trás. Porque geralmente vai ficar chegando, estou falando isso por experiência própria. A hora que você começar a orar, é automático começar a chegar um monte de mensagem e aquilo tira o seu foco, aquilo tira a sua atenção. E quando você está conversando com alguém, né, quando você, às vezes a sua amiga pode até falar assim para você, olha, estou precisando tanto conversar, você dá um tempo para aquela amiga, né, você dá atenção para aquela amiga, né, às vezes até vem alguém perto. Eu falo isso por mim mesmo, quantas vezes a gente está fazendo um atendimento, né, e a Sossô às vezes vem pertinho, e aí você fala assim, filha, espera só um pouquinho, mamãe está fazendo atendimento, papai está fazendo atendimento. Então, ou seja, você está dando atenção para aquela pessoa, você está dando um tempo para aquela pessoa, para ela poder falar com você. E você se desliga de outras coisas. A mesma coisa, o celular. Então, quando você for para o secreto mesmo, vá realmente em secreto. E a partir de hoje, eu havia pedido para vocês compartilhar comigo, né, experiências. A partir de hoje vai ser secreto. A partir de hoje é você e Deus. Tudo o que você precisar, irmã, mas você falou para mim te mandar justamente. Você percebeu o quanto de coisas Deus ele está organizando para nós? Era de uma maneira o jejum. Ele veio e sinalizou que não era mais daquele jeito. Podia ser doce, chocolate, café, refrigerante, o que fosse, banana, né? Podia ser o que fosse. Mas ele veio para ele alinhar que seria o mau comportamento. Tirem de vocês o mau comportamento. Tirem de vocês aquilo que por algum instante ou momento afasta vocês de mim, distanciam vocês de mim, ele está dizendo. Né? Então, ele veio e organizou. Agora, o secreto, a mesma coisa. Vá para o secreto totalmente em secreto e não fale nada mais para ninguém. Essa experiência que você vai ter daqui em diante, você me contou até ontem, né? Já virou a madrugada, 00h15 agora. Você contou, você compartilhou, talvez com amigas, né? Talvez no Face, talvez você se sentiu tão feliz e eu fiquei muito feliz em receber, né, algumas mensagens, mas a partir de agora a ordem mudou, a partir de agora o direcionamento mudou, a partir de agora tudo que você vivenciar é você e ele. Entra nesse ambiente aí do secreto, fecha a porta e não entra com mais ninguém. Entra você e ele. Quando Moisés ele ficou no monte, né, quando Moisés ele tem um encontro com Deus, lembra da sarça ardente? E outros momentos que Moisés viveu também? A Bíblia não relata tudo o que Moisés viveu lá em cima. A Bíblia não relata direcionamentos que Deus deu, que Deus fez, que Deus falou com Moisés. Nós recebemos a tábua e foram só 10 mandamentos. E depois, Deus ainda resume em 2, que se você usar aqueles 2, os outros 8 estão englobados, estão ali inseridos. Mas, gente, ele ficou 40 dias a primeira vez que ele subiu. A primeira vez que ele sobe, ele ficou 40 dias. E aí ele desce, né? Porque Deus dá ordem para ele. Talvez ele ia ficar mais tempo ali. Mas aí o povo começa a se corromper. O povo começa a falar, cadê Moisés? Moisés não vai descer? Então vamos fazer um bezerro, né? Vamos juntar aí os brincos, os colares. Vamos fazer aqui uma imagem aqui de escultura para a gente adorar. Porque ele não desce? Será que ele foi arrebatado? Nem sequer esperaram Moisés descer do monte. Moisés deve ter ficado numa fúria, porque ele deve ter pensado, Deus, eu ia ficar mais tempo aqui, mas esse povo, por causa deles, de novo por causa deles, eu vou ter que descer. E aí ele desce e ele quebra as tábuas dos mandamentos. Ele quebra. Deus já tinha dado os 10 mandamentos para ele.
E não foi compartilhado muitas coisas a mais que isso. Mostra alguns momentos, Moisés na tenda do encontro, mas não mostra o secreto, o que Moisés viveu com ele lá em cima. Não mostra. Então, querido, querida, o que você vivenciar no secreto, deixa no secreto. Vai ter coisas que Deus ele vai falar. Conta na hora certa. Talvez daqui anos você vai comentar com alguém algo sobre, mas tudo na direção de Deus. Caso contrário, deixa anotado na sua agenda, no seu caderninho de receita. Não deixa de levar ele. Mas não se preocupe em ficar anotando, né? Eu vi, eu ouvi do Senhor tal coisa, deixa eu ler e já anotar. Não, desfruta do secreto. Depois, na hora que você for anotar, Deus vai te fazer lembrar das coisas necessárias. Deus ele vai falar para você, filha, anota isso, porque quando você olhar para essa palavra, um exemplo, o balanço que eu contei para vocês, a experiência que eu tive num balanço e depois eu vi o balanço, né, presencial, eu estive naquele balanço e foi muito real. Então assim, você pode anotar a palavra-chave, depois que você sair, depois que você acabar o seu momento com Deus, você anota uma palavra-chave, se você não quiser anotar tudo, o balanço. E lá anos mais para frente, quando você pegar o seu caderninho de receitas para você relembrar o que você viveu, você vai olhar e você vai ler ali, balanço. Nossa, toda vez que eu vejo um balanço, aqueles de madeira, bonitinho assim, sabe, nesses parquinhos, é imediato, me remeta, né, me leva a lembrar daquela experiência. Então você não precisa anotar muita coisa. Grava dentro de você, vivencie o secreto. Grave com você, né? Anote, grave no seu consciente, no seu coração, porque o que você viver no secreto, ninguém pode tirar de você, ninguém pode apagar, ninguém pode aplicar tocar ali uma teclinha ali e colocar delete, não, ninguém. O meu pai, quando ele faleceu, ele ficou 5 dias em coma. E o segundo dia, quando eu fui visitar o meu pai tinha perdido a memória por causa da pancada que foi na cabeça. Ele não teve nenhum arranhão no corpo, mas bateu a cabeça e deu traumatismo craniano. Então, no segundo dia que eu fui visitá-lo, ele já não lembrava mais de mim. Aquilo foi uma dor que eu carreguei por muitos e muitos anos, né? Depois o Senhor veio e me curou, né? O Senhor trouxe a cura para o meu coração. Hoje eu consigo falar sem chorar, mas por muito tempo doeu muito. Mas aquilo que você vivencia com Deus, nada e nem ninguém pode roubar de você, né? O que você tem com Deus, ninguém, né? Ninguém tira de você. Então, tudo que você vivenciar a partir de agora, eu me refiro a esse propósito, tá? O secreto, nós estamos indo para o secreto. E tem coisas que Deus vai revelar para você sobre a sua identidade. Tem coisas que Deus vai revelar para você no secreto só para você. Tem coisas que Ele vai sinalizar para você, filha, não faça mais. Ou filha, comece a fazer dessa forma. Venha comigo que eu vou mostrar para você, eu vou sinalizar para você como tem que ser feito. Lucas capítulo 5, para a gente já fazer a oração. Lucas capítulo 5, o versículo 15 e 16. Essa passagem começa no versículo 12, mas nós vamos ler só o 15 e o 16. Aqui fala sobre aquele leproso, né, que ele vê Jesus e ele fala assim, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar, né, o Senhor pode me limpar. E Jesus fala para ele, eu quero ser limpo. Né? E o Senhor está falando para nós, olha, eu quero que você tenha intimidade comigo, eu quero que você esteja no secreto comigo, eu quero que você tenha essa vida, né, no altar, essa vida que você às vezes está num lugar e você ouve claramente a voz de Deus falando para você, ou numa estrada, num caminho, e você está acostumado a fazer aquela rota, aquele trajeto. E
quando você vê, você mudou de rota e você fala, nossa, eu lembrei até do testemunho da Roberta, o dia que eles estavam voltando de São Paulo, ela até comentou comigo, Ana, nós estávamos voltando e acabamos pegando a entrada errada, passou na verdade da entrada, tivemos que pegar outro acesso. E quando eles chegam, né, naquele lugar que eles tinham que passar, porém acabou pegando outro acesso, tinha um acidente bem aonde eles iam passar. Então assim, foi coincidência, nossa, do nada eu perdi a entrada. Não foi do nada, porque se você tem vida no secreto, você tem vida de livramento, você tem vida de cuidado de Deus, você tem vida de ouvir a voz de Deus, às vezes até no inconsciente, você muda ali de rota sem mesmo você perceber que você mudou. Mas por quê? Porque você tem vida no secreto. Tem livramentos que Ele nos permite ver e tem livramentos que Ele nem nos permite ver. Mas por quê? Porque você está tendo uma vida no secreto, porque você está tendo uma vida com Deus. Em nome de Jesus. Aí o 15 e o 16 diz assim, a sua fama, porém, se propagava mais e mais. Por isso, ajuntava-se muita gente para ouvi-lo e para ser por ele curada das suas enfermidades. O 16, ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Você precisa desse tempo retirada, desse tempo no secreto, né? Você precisa desse tempo. E ontem eu recebi um vídeo, até postei, eu acho que está nos stories ainda, depois você pode ver, de um doutor Savioli. Eu gosto muito da esposa dele, doutora Savioli. Eles postam muitas dicas de saúde e ele justamente está falando sobre a orientação do silêncio, a importância que é você ficar em silêncio. Quando você fica em silêncio, você está dando descanso para a sua mente, você está dando descanso para o seu coração, você está dizendo, olha, eu preciso me desligar, eu preciso desacelerar. E eu vou falar uma coisa para você, você só ouve a voz de Deus quando você desacelera, quando você tem aquele tempinho. E hoje, conversando com um casal de amigos, esse irmão falou assim para nós, olha, às vezes você está num ambiente apenas fisicamente, porque você está naquele lugar e você começa a mexer no celular como um refúgio, né? Tem um monte de gente ali e aí você vai pro celular. Aí você fala assim, nossa, mas eu só fui responder alguém. Tudo bem, mas naquele momento você já não estava mais naquele lugar. Você encontrou um refúgio, né? E aí ele falou algo que me chamou a atenção para pessoas que fumam, né? Às vezes a pessoa ela vai fumar porque ela encontra um refúgio no cigarro. E o que ela faz naquele tempo de refúgio? Ela vai lá fora e ela fica lá quietinha, fumando. Por quê? Porque ela fala assim, não, eu preciso fumar. Ela fala dessa forma. E ela vai lá fora e ela se retira. Amada, o que a gente mais precisa, às vezes, é parar. Tem pessoas lá fora parando de forma errada, parando para ir fumar. E nós aqui dentro, muitas vezes na presença de Deus, não paramos para ouvir a voz de Deus. Está sempre no automático. Nossa, e agora? O que eu tenho que fazer agora? Nossa, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Nossa, mas eu não terminei de fazer. Nossa, preciso voltar a fazer. E às vezes você só precisa se desligar um pouquinho, se retirar. O próprio Jesus se retirava. Ele ficava a sós com Deus. Ele sendo filho, imagina a gente. Né? Imagina a gente. E isso é saúde para você. Você precisa desse tempo em silêncio. E olha, não seja só esses 21 dias, esse tempo de secreto. Leva para a sua vida, né? Leva para o seu cotidiano, leva para esse tempo, né? de viver, de desejar, de querer a presença de Deus. Nós precisamos de um tempo. Eu ouvi também uma vez um ator, né? Ele é cristão também, ele até postou um vídeo que ele fala assim, olha, saúde é às vezes você parar meia hora e você esquecer dos seus problemas. Irmã, mas eu tenho tanto que eu não consigo nem esquecer. Começa a se doutrinar, começa
a se policiar para ver se você não consegue. E aquele tempinho que você ficar quietinha ali falando, Deus, é a sua hora agora de falar, e você não fala mais nada. É muito difícil os primeiros dias. É muito difícil porque você está habituada a falar, mas é só questão de treino. Quanto mais você treina, tem uma irmã também falando para nós assim, meu esposo fala isso da bebida. Ele diz que a bebida faz ele ser mais alegre e menos durão. Tá vendo? É um refúgio. O refúgio dele, em nome de Jesus, a partir de hoje, seja a presença de Deus, seja o Espírito Santo de Deus, e não seja mais a bebida, não seja mais o cigarro, não seja mais as drogas, a jogatina, não seja. Que o refúgio da nossa família seja a presença de Deus, em nome de Jesus. Tem um amigo que vai à praia e fica olhando o mar e fala que ali a conversa. Gente, isso é tremendo. Eu morei durante 12 anos na praia e olha, não tem lugar para se comparar com a praia. E você parar ali, você ouvir o barulho do mar. Ah, irmã, não tem mar aqui, então não vou fazer. Fica no silêncio mesmo, né? Se desliga de tudo, tenta esquecer. Tenta falar para Deus assim, ó Deus, me ajuda a esquecer por 5 minutos, amanhã por 10, né? Só por 10, só por 5 minutos, por 30 minutos. Quando você vai ver, você vai conseguir ficar um tempo de qualidade com Deus. Você vai conseguir ficar um tempo ali. Vai chegar um momento que é claro que você vai falar, mas você se permitir ficar quietinha, você vai ver o quanto Deus é poderoso para falar com você em nome de Jesus. Então se treina, se policia, se doutrina, né, a ficar ali um tempinho em silêncio com Deus. Isso vai trazer saúde física. Fisicamente você tem saúde, né? Porque o seu corpo desacelera. Você vai ter saúde espiritual, porque você vai se fortalecer, a sua fé se fortalece quando você ouve a Deus. Não adianta você, eu conheço a palavra está gravada aqui dentro, né? Mas como que você recebeu? Porque você ouviu. Só que não adianta apenas você praticar. Você precisa desse tempo de ouvir a voz de Deus, de falar, Senhor, eu preciso saber para onde eu vou, eu preciso saber o que fazer, como agir, como não fazer mais daquela forma. Ontem nós falávamos sobre o Tiago e o João, o Pedro, os discípulos dele, de Jesus, os três ali mais alterados, né? E Jesus mudou o temperamento deles, né? Jesus acalmou o João a tal ponto dele deitar no colo de Jesus, aqui no peito de Jesus. Sabe o que demonstra, o que mostra para mim isso? Uma calmaria. Isso demonstra para mim um lugar seguro, um lugar de aconchego, um lugar onde você fala assim, olha, o mundo pode desabar, mas se eu estiver aqui nesse lugar, para mim é o suficiente. Para mim é aqui que eu preciso estar, é aqui que eu preciso morar. E você chega lá como um gatinho, né? Todo pequenininho, você sai de lá como um leão, porque você sai de lá fortalecido para mais um dia. Você sai de lá prontinho para ir dormir, né? Repousar o tempo que você ainda tem. Uma irmã me perguntou ontem, Ana, eu não posso fazer agora o tempo do secreto, posso fazer em outro horário? É claro que você pode. Faça no seu tempo. Faça no momento que você puder. Talvez você não consiga agora, mas talvez você consiga à tarde, de manhã. Mas se separe em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Eu quero... Meu esposo estuda bastante a Bíblia, mas não sabe perdoar. Ele é muito vingativo e conhece muito da palavra de Deus. Vamos orar por ele. Vamos colocar a vida dele no altar em nome de Jesus. Apresenta ele diante de Deus. Falar em apresentar ele diante de Deus, eu quero orar com vocês, quero pedir que vocês orem. No dia 9, nós teremos um grande evento em São Paulo, a Marcha da Família. Todos e todas vocês estão convidadíssimos para estarem lá. E vai ser algo inédito, né? Vai ser algo que será feito na rua, na frente mesmo da nossa igreja, né? A rua ali, a Avenida São João, estará fechada
para esse evento, então vai ser tremendo, né? Tem caravanas saindo de todas as nossas igrejas, né? Então, se o seu nome ainda não está em alguma igreja, procura, né? Leva a sua família. Tem ônibus aqui da nossa igreja, da nossa região, Barretos, aqui todas as regiões estão se preparando para levar as caravanas para esse lugar. Vai ser tremendo. Porém, nós como intercessores, né? Nós precisamos cobrir aquele lugar com oração. Só aquele lugar? Não. Cobrir a sua família, porque talvez você vai e o seu esposo, o seu filho está dizendo assim, olha, eu não vou, né? Não é para mim, né? É um ambiente diferente, não quero. Deus, toca no coração dele. Deus, em nome de Jesus, que o meu esposo, a partir de hoje, o Senhor comece a constranger o coração dele, colocando uma sede, uma fome, um desejo dele falar assim, não, coloca o meu nome lá na lista, porque eu vou com você. Né? Então, assim, para que todo empecilho seja quebrado, né? Para que toda afronta do inferno, todo levante de Satanás que esteja tentando impedir a sua família de estar lá, que caia por terra em nome de Jesus. E que no seu momento ali no secreto, né? A hora que você sair desse momento de você ouvir a voz de Deus e você for fazer a sua oração, apresenta esse dia 9 para nós, né? Apresenta nas suas orações em nome de Jesus, levanta lá um clamor, pedindo para que famílias sejam curadas, famílias sejam restauradas, né? Quantas esposas estarão indo lá e estão com os seus lares destruídos? Talvez o marido foi embora, a esposa foi embora, o filho foi embora, né? Talvez ali o filho está com a cabeça totalmente virada, com a cabeça totalmente atordoada, né? A filha foi embora de casa, né? Enfim, N problemas, N motivos que famílias sofrem, né? E muitas vezes se dispersam, se separam justamente por causa disso. E é a oportunidade que você tem de levar, né, a sua família para esse lugar, para esse dia, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Já prepara também a sua água aí, a água que você vai compartilhar com a sua família, em nome de Jesus. Oremos então, Pai. Em o nome de Jesus, meu Deus, nos colocamos diante da Tua santa presença. Meu Deus, e nesse momento, Papai, queremos Te agradecer por esta palavra. Meu Deus, aonde mais uma vez o Senhor sinaliza para nós. Agora chega, não compartilhe com mais ninguém, agora sou eu e você. Agora o que tem para acontecer vai acontecer no secreto. O que tem para ser dito vai ser dito no secreto. O que tem para ser mudado vai ser mudado no secreto. Meu Deus, e aquilo que precisar ser exposto vai ser exposto pelo Senhor e não por nós. Meu Deus, em o nome de Jesus nós oramos nesse momento. Levantamos, ó Deus, o nosso clamor, a nossa oração. Agora é o seu tempo de orar, amada. Agora é o seu tempo de orar, querido. Em nome de Jesus, daqui a pouco você vai para o secreto e você vai ficar quietinho, quietinha. Mas agora é hora de você falar. Agora é hora de você dizer para ele, Senhor, fala comigo. A hora que eu estiver lá no secreto, me ajuda a ficar quietinha. Me ajuda, Senhor Jesus, a aprender a ouvir a sua voz. E eu só ouço quando eu fico quieta. Meu Deus, porque existe o diálogo e o diálogo é isso. É uma pessoa falar e os outros ouvirem e depois um a um vão falando. Meu Deus, em nome de Jesus, como nós precisamos desse tempo de silêncio, como nós precisamos, Senhor Jesus, desse tempo no particular com o Senhor. Revela-te a nós, Pai. Traz a tua revelação. Traz, meu Deus, seja através de sonho, através da sua palavra. Meu Deus, que nós possamos, Senhor, estarmos sensíveis à sua voz, sensíveis, meu Deus, a tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco em nome de Jesus. Leva-nos para esse secreto, leva-nos, ó Deus, para os lugares que o Senhor quer compartilhar conosco em nome de Jesus. Meu Deus, nesse momento, eu oro apresentando todos os pedidos de oração. Meu Deus, todas as vidas, meu Deus, que estão aqui assistindo comigo ao vivo ou vão assistir depois. Meu Deus, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão passando por vales. Meu Deus, pessoas que estão enfrentando desertos, batalhas na luta, na vida financeira, na saúde, na família, no espiritual, no conjugal, meu Deus, no íntimo, ali no secreto com o Senhor, pessoas que estão enfrentando, meu Deus, batalhas, meu Deus, de se ver fracos na fé, meu Deus, pessoas que estão dizendo, eu não tenho mais força, eu não consigo mais, hoje foi o último dia e não, hoje está sendo o início de uma nova jornada em nome de Jesus, o início de um novo tempo, um tempo de avivamento, um tempo de renovo, um tempo, meu Deus, aonde o Senhor estará nos levantando
levantando, meu Deus, nos fortalecendo para sairmos desse vale, meu Deus, porque o vale não é o nosso lugar, o deserto não é o nosso lugar, Pai, o nosso lugar é no secreto. O nosso lugar é na sua presença, o nosso lugar é ouvindo a sua voz, Pai, e recebendo direcionamentos, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, nesse momento eu oro unindo a minha fé com todos esses homens e mulheres de Deus, apresentando o dia 9, esse evento, meu Deus, que vai acontecer lá em São Paulo, na Avenida São João, meu Deus, em nome de Jesus, a Marcha da Família, meu Deus, aonde nós estaremos orando pelos nossos familiares, orando pela juventude, meu Deus, tem um evento também da juventude, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que cada vida, criança, adulto, meu Deus, independente da idade, do mais novo ao mais velho, sejam impactados, sejam, meu Deus, influenciados pela sua presença, sejam tocados pelo fogo do teu Espírito Santo em nome de Jesus. Meu Deus, eu uno a minha fé, meu Deus, neste momento, consagrando este dia, declarando, meu Deus, que aquele lugar está cercado com anjos, a quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância. Anjos do Senhor já estão ali, Pai, cobrindo aquele lugar com oração, cobrindo, meu Deus, aquele lugar com a presença do Senhor, meu Deus, fazendo, Senhor Jesus, com que o trajeto de todo o povo, meu Deus, de todas as pessoas, independente de onde eles vão sair, de todos os lugares, seja de bicicleta, seja a pé, de metrô, de carro, de ônibus, meu Deus, de avião, não importa como o teu povo virá, como o teu povo vai chegar no dia 9, mas que todos eles, todas as pessoas sejam guardadas, protegidas, blindadas pelo teu poder em nome de Jesus. Acampa anjos do Senhor, Pai. Envia anjos do Senhor para guardar cada família, para guardar cada vida, para chegar nesse lugar. Meu Deus, para chegar em paz, em segurança. Meu Deus, nós abençoamos este dia, repreendendo toda ação do inferno, repreendendo toda ação de Satanás em nome de Jesus, declarando, Pai, que a bênção do Senhor já está naquele lugar. Meu Deus, a bênção que enriquece e não acrescenta dores em nome de Jesus. Meu Deus, que esse dia 9 fique marcado na história do teu povo, fique marcado na história desta família, essa família, meu Deus, que está por um fio para se separar, meu Deus, não será mais, meu Deus, por um fio, meu Deus, essa família estará unida, cada vez mais, meu Deus, por esta corda de 3 dobras, Pai, que não se quebra facilmente. Meu Deus, esta família estará totalmente ligada ao Teu Espírito Santo, à Tua palavra, em nome de Jesus. Meu Deus, eu declaro que haja curas, restaurações, restituições, em nome de Jesus. Meu Deus, eu aproveito esta oração também para consagrar a nossa água, para consagrar, Senhor Jesus, a bênção do Senhor em nome de Jesus. Meu Deus, que tenha a bênção do Senhor aqui em nome de Jesus. Meu Deus, que cada partícula e cada molécula tenha o poder do Senhor, poder de cura, de livramento, de transformação em o nome de Jesus. Assim seja e graças a Deus. Amém, queridos? Participe com fé. Em nome de Jesus, compartilhe com a sua família, em nome de Jesus. Eu vou encerrar 20 para 1 e você pode ficar um tempinho a mais. Vou encerrar agora, você está liberado. Só não se esqueça, você não compartilha mais nada. A partir de agora é você e Deus. O que você viver, você vai anotar no seu caderno. E de preferência, coloca uma palavra-chave, uma palavra que quando você olhar, você vai lembrar, você vai associar que é aquilo que você está vivendo. Amém? Amanhã nos encontramos nesse mesmo lugar, nessa mesma hora, em nome de Jesus. Viva o secreto com Deus em nome de Jesus, queridos. Deus abençoe. Fiquem com Deus, tá?